Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura, este é um canal de literatura e vamos falar então de literatura estadunidense, North America, USA, né? Então vamos falar de Ernest Hemingway, que é o grande representante daquela Lost Generation, né? O pessoal estadunidense que viveu ali depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então aqui nesse canal eu já falei do Fitzgerald, né? O grande Gatsby. E o Hemingway também já falei, pessoal aí comentando personagens, comentando livros fundamentais, né? Então já falamos de Hemingway em algum momento aí. Então nós vamos falar de duas obras, né? Assim, claro que eu pretendo esse ano ainda reler o Porque os Sinos Dobram, né? Porque os Sinos Dobram é fantástico, dos anos 40. O Hemingway, ele produziu ali dos anos 20, né? 30, 40 e 50, né? E faleceu em 61, né? Então ele tem assim, é aquele macho alfa, né? O Hemingway é aquele macho alfa. O pessoal do Red Pill fica procurando os macho alfa aí. O Hemingway é o macho alfa, né? Ou seja, o cara que as mulheres da época, né? Esse aqui é o Sol se levanta, né? O Sol também se levanta. Mas e Adeus às Armas. Mas o Ernest Hemingway, né? É aquele cara que, sim, tinha vários amantes, né? A mulherada caía matando, como diz, né? Sedutor, né? Sempre sim, procurando uma briga, né? Então essa imagem nós temos do Ernest Hemingway, né? Um cara caçador, né? Gostava de boxe, gostava de pescaria, de touradas, né? Então essa imagem que tem no Hemingway e essa geração, né? Que nós temos outro, tem o Faulkner, né? Tem o Faulkner, tem o De Passos, tem a Gertrude Stein, né? Então eles estão ali logo depois da Primeira Guerra Mundial, inclusive o Hemingway nesse livro aqui, né? O Sol também se levanta, vai falar do pessoal lá em Paris, a guerra acabou, né? E o pessoal ficou em Paris, na Europa, viajando, né? Os ingleses, os americanos ficaram viajando lá. E o Adeus às Armas acontece, se não me engano, aqui em 1917, né? No fronte italiano, a Itália enfrentando o Império Austro-Húngaro, né? E aí o Império Austro-Húngaro seria derrotado. Mas aqui a Itália também sofreu grandes derrotas nessa época. E o Hemingway estava lá, né? Sendo motorista de ambulância, né? E aí apaixona-se lá, né, por uma enfermeira, etc. Então tem muita coisa biográfica, que o Hemingway ele gosta muito de ação, né? Então a narrativa é rápida, né? Muita conversa, muito diálogo, muitos personagens e pouca descrição. Ele não explica muito não, né? Se ele não tem aquele estilo Balzac de montar a história ali, né? Os cenários, explicar quem está ali, quem são as pessoas, não. Ele vai Você vai conhecendo as pessoas pelos diálogos, né? Aí você vai saber quem que é americano, quem que é francês, quem que é espanhol, né? Ou seja, então ele vai apresentando os personagens, os diálogos à medida que vai acontecendo. Né? Interessante mostrar aqui algumas capas de época também dos livros, né? The Sun Also Rises, né? O Sol também se levanta, né? Esse aqui de 1926. Farewell to Arms, que é o Adeus às Armas, né? Que acontece lá na Itália e tal. For Who the Bell Tolls, 1940, inclusive tem uma música do Metallica, né? E tem filme, que é a Guerra Civil Espanhola, nós vamos reler esse livro esse ano ainda. E em 52, né? Lembrar que o Hemingway ganhou o Nobel em 54, né? Nobel de Literatura em 54. Isso aqui é o Velho Mar, né? Que é um clássico também do Hemingway. Pelo menos esses 4 livros assim é indispensável ler, né? Tem outros, né? País na Festa, tem outros, né? Então é interessante a capa, né? Vamos falar desse livro que se eu já não falei, vamos falar, com certeza. Então fiquei as dicas de as capas sensacionais, né? Então, muito bem, resumão básico, assim, só para ter uma ideia dos enredos, né? Aqui é muita conversa, muitos amigos lá em Paris, né? E aí ele começa o livro apresentando um amigo chamado Robert Cohn, que ele tem aquela visão, assim, igual o Nick Carraway, né? Apresentando Gatsby pra gente lá no grande Gatsby, né? Então tem a narração em primeira pessoa, só que abre falando de outra, né? Então aqui o Jake, né? O Jake Burns está contando a história do amigo Robert, né? É um grande amigo, assim, né? Conheceu no colégio, tal. O cara gosta de boxe, o cara é aquele cara bem, né, ativo, gosta de ler, ele editou um livro, né, fez um livro, então ele vai contando a história desse cara, jogando tênis, né, tô bebendo lá nos bares de Paris, andando nos boulevards, né, assim, coisa totalmente, assim,
né? Inclusive o pessoal da geração Beatniks, a Beat Generation, que vai vir nos anos 40 e 50, né, que virá nos anos 40 e 50, é grande leitor de Hemingway, né? Que é essa literatura do dia a dia, do cotidiano, do realismo, né? O que está acontecendo, né? Então tem muita coisa, ele vai contando dos contextos históricos, só que sem ser enciclopédico, né? Ser completamente diferente do Humberto Eco, né? Humberto Eco fica explicando tudo, né? Aquela explicação, né? É uma coisa que tem o Victor Hugo, que tem o Balzac, que os caras querem explicar, né? Enciclopedismo. Ele não, o Hemingway é completo contrário do enciclopedismo. Ele vai jogando a história e você se vira, né? Não tem muito assim explicação. Então o Sol também se levanta isso, né? Ou seja, como é que é depois da guerra, né? Primeira Guerra Mundial foi aquela tragédia, né? A gente depois vai ver no Proust também falando da Primeira Guerra. E aí ele vai apresentando essa geração de americanos, né, que ele vai mudar os nomes, claro, né, não vai colocar. Mas é aquele mesmo pessoal que a gente já conheceu lá nos filmes, por exemplo, Meia Noite em Paris, né, do Woody Allen, né, e fizeram também o filme do Hemingway e Gellhorn, né, Gellhorn, que é também uma jornalista que ele conheceu lá na Guerra Civil Espanhola. Então tem esses filmes e mostra a época, como é que era o pessoal, né. Eu vou deixar aqui depois na descrição aí conhecer mais sobre os filmes, né? Então o Hemingway, esse é personagem assim, pop, né? Já conhecendo o Hemingway como se fosse um velho conhecido. Ele apresenta aqui o Robert Cohn, né? Vai mostrando aqui. Aí o Robert Cohn tem um caso com a Lady Brett, né? Lady Brett, que é uma mulher muito elegante, né? E aí ela mostrando como é que essa Lady, né, vai conquistando os corações. A Lady Ashley, né, Brett Ashley, vai conquistando os corações, porque aqui ela vai ter um caso com outro cara chamado Mike, e depois eles vão para as touradas, né? Na parte 2 da história, eles vão lá para as touradas, né? Eles vão sair para pescar, eles estão em Paris, vão sair para pescar lá em Espanha, vai viver as touradas lá em Pamplona, né? Pamplona, lá na Espanha, e aí vai mostrar as touradas, a cultura. E aí a mulher vai se apaixonar por um toureiro, né? O toureiro é o Pedro Romero, né? E aí vai lá, e aí vai ter aquela questão, os amigos vão ficar enciumados, então vai ter aquela dinâmica de ciúme entre os amigos, né? Porque a relação é muito difícil, por exemplo, do Jake, né, que está narrando a história, com a Brett, né? E daí depois ele vai entrar em certa crise de amizade aí com o Robert, né? Então vai ter uma crise assim, de amizade, né? E aí vai mostrando isso, né? Ou seja, a mulher que ela a dominatrix da história, né? Ela vai ter esse caso com esse Romero, que é um toureiro, né? As touradas da Espanha. E aí vai mostrando essas conversas, né? E a vida de quem quer voltar para os Estados Unidos, né? Por exemplo, o Robert Cohn, tem uma época que ele foi lá nos Estados Unidos, né? E aí teve problemas familiares lá, se trocou de mulher, né? Ele lançou um livro. Então eles ficavam assim meio expatriados, né? Passava uma temporada na Europa, ia lá nos Estados Unidos resolver problema de família, voltava, né? Então o pessoal que estava na guerra, né? Muitos lutaram mesmo, alguns foram até feridos na guerra, e acabaram gostando de ficar na Europa, né? Então ficaram ali, a guerra acabou, eles ficaram na Europa até uns 10 anos depois, né? Aí depois, a literatura americana, depois desses envolventes e efervescentes anos 20, né? O Grande Gatsby também nessa época, vai ter aquela geração da Grande Depressão, né? Então vai falar dessa geração com o Faulkner, né? E outros, o Steinbeck, né? Vinhas da Ira, tem que ler esse livro também. Então são um pessoal assim que vai montando o inchaço das megalópolis, né? O De Passos fala sobre isso, sobre essas cidades. Inclusive o De Passos é um grande assim mesmo, né? Paralelo ali com James Joyce, né? Que é outro também. James Joyce tem muito diálogo, muita história assim que não tem um narrador explicando, né? Então é uma coisa que tem o James Joyce igual com o Hemingway, né? A gente vai ver lá quando lê Ulisses que o James Joyce não fica explicando muito, né? Assim, ele vai contando histórias, diálogos, personagens sucedendo, e você tem que tentar entender o que está acontecendo. Então é a mesma coisa aqui, né? Muito bem, aí então nós estamos falando de guerra, da guerra mesmo, aqui ele vai falar da guerra, dos ferimentos de guerra e tal. Mas a guerra mesmo, né? Ele vai narrar aqui no Adeus às Armas, né? Porque aí vai mostrar aqui como é que, enquanto está acontecendo a guerra, ele vai falar da guerra, né? Esse contexto histórico, depois nós vamos ver falar do enredo, né? Hoje é basicamente dica de leitura, então não é melhor que Porque Ensinos Dobram, né? Que aí é um livraço, né? E vai descrever a Guerra Civil Espanhola, toda aquela complicação histórica que é estudar a Guerra Civil Espanhola, né? O Hemingway estava lá, participou dos conflitos, né? Então ele vai narrar lá um jovem. Aqui então a Primeira Guerra Mundial, né? 1917, 18,
que aí vai mostrar a Primeira Guerra Mundial, o drama que foi aquilo ali, né, o colapso da civilização europeia. Depois vão surgir os vários movimentos, né, de contestação, dadaísmo, futurismo, surrealismo, cubismo, né? Então vai mostrar justamente isso, né? Vai mostrar justamente isso, o declínio da civilização, que a gente viu lá no capítulo final do Montanha Mágica, que a gente vai ver nos livros do Proust, né? Ou seja, como é que foi o drama da Grande Guerra. E ninguém imaginaria que teria uma Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, foi um drama, então, que na época era chamada Grande Guerra. E aí depois teve a Segunda, aí foi a Primeira Guerra Mundial, né? E aqui ele vai narrar justamente lá aquele fronte italiano, né? Aqueles rompimentos que os austro-húngaros e os alemães faziam nas linhas italianas, né? E estava lá o Hemingway, né? Aqui no caso, ele vai ter um outro nome, ele muda os nomes, né? Você sabe que é o Hemingway, mas ele muda. Aqui ele vai ser o tenente Frederick Henry, né? E aí ele vai se apaixonar por uma enfermeira que é a Catherine Barclay, né? A Catherine Barclay. Né? E aí ele vai mostrar aqui as cenas da guerra, né? Não vou dizer que ele é um pacifista, porque o Hemingway é um cara que gostava da luta, né? Gostava do boxe, gostava, né? Assim, aquela ideia do afirmação masculina mesmo, né? Então, e ele não é um cara que fica discutindo muito a questão, né? Igual o Henry Miller. O Henry Miller também tem a literatura da pegação, como se fala, né? Muito erotismo e tal, mas o Henry Miller ainda é um pouco de filosofia, podemos dizer assim, em relação ao Hemingway. Porque o Hemingway não está propondo filosofia nenhuma, né? É apenas sucessão de cenas, sucessão de diálogos, sucessão de vários personagens e claro que tem ambientação histórica, né? Ou seja, porque o Hemingway estava lá nesse momento. Então ele estava na Primeira Guerra Mundial, ele estava na Guerra Civil Espanhola, né? Então, ou seja, ele estava no meio do furacão, né? Então depois nós vamos abordar com mais cuidado os enredos, mas fica a dica de leitura para depois a gente falar da literatura da Grande Depressão, né? O Faulkner, com certeza, né? O Sonho e Fúria, o Sonho e a Fúria. E depois vamos falar então, dos anos 40 do Porque os Sinos Dobram e depois a Beat Generation, né? E aí vai ser os anos 40, 50 e 60, né? A geração do Kerouac, On the Road, o Allen Ginsberg, né? Então basicamente isso aqui, ok? Então grato pela atenção, não deixem de compartilhar.